Eu lembro que quando eu estava na escola, uma professora uma vez falou para mim assim, na aula: o aprendizado, ele gera mudança de comportamento. Se você realmente aprendeu, você faz diferente. E é isso, um pouquinho disso que eu quero falar hoje. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, dos versículos 14 até o 21. Romanos, capítulo 12, dos versículos 14 até 21. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 12, a partir do versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos traz a iluminação necessária para compreendê-la, Deus. Te peço que nesse momento o Senhor esteja quebrantando nossos corações e nós estejamos, Pai, focados em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que deixemos de lado toda a ansiedade, toda a expectativa pelo resultado das eleições ou de qualquer outra coisa que está lá fora, mas que nesse momento a gente possa focar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. É interessante o livro de Romanos, como a gente vem aprendendo com ele ao longo das últimas semanas. Se tem algo que eu quero que você lembre com essa mensagem é que o entendimento, ele gera mudança de comportamento. O livro de Romanos, como a gente já vem falando, é uma carta, a carta mais doutrinária do Novo Testamento, é onde você encontra mais, a carta mais teológica, uma carta muito densa, porque era uma carta que Paulo escreve para doutrinar literalmente a igreja. E dos capítulos 1 a 11, ele vai dar bastante material ali, conteúdo teológico mesmo. E a partir do capítulo 12, ele vira uma chave da teoria para a prática. Há 2 semanas a gente já vem estudando o capítulo 12, primeiramente com o Josué e depois com o pastor Elias. E o início do capítulo 12, o portanto, para você que gosta de português, uma conjunção conclusiva, ele dando uma conclusão de tudo aquilo que ele já falou. Ele passa então a ser uma carta muito prática, a dar diversas diretrizes para nós de como procedermos na nossa vida cristã, de como caminharmos, de como lidarmos com certas situações. E aqui nesse momento, as situações que ele está mais focando é como eu me relaciono com pessoas, como eu me relaciono com pessoas que eu não gosto, como que eu me relaciono com pessoas que não gostam de mim, ou como eu me relaciono com pessoas até mesmo que me perseguem como inimigos meus. O que fazer mediante a esse tipo de pessoa? E aqui, eu tô falando de 8 versículos, e esses 8 versículos, eles têm muito material. Facilmente a gente poderia fazer uma pregação para cada um deles, porque eles são muito ricos. Mas infelizmente eu tenho 30 minutos apenas para falar de todos eles. Então eu vou ter que passar um pouco por cima de alguns. Mas é interessante olhar aqui que para uma carta que é tão teológica, que tem um conteúdo tão denso, ele passa bruscamente
para a prática. E nesses 8 versículos, a gente consegue encontrar 15 verbos, ou na forma imperativa, ou um particípio em seu modo imperativo. O que isso quer dizer? Que em apenas 8 versículos nós encontramos 15 ordens diretas de Deus para nós. 15 ordens diretas de como devemos proceder em determinadas situações. É interessante como ele começa ali, versículos 14 e 15. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Ele já começa esse trecho aqui com orientações muito fáceis, né, de serem seguidos. Abençoem aqueles que os perseguem. Qual é a tendência do ser humano quando é perseguido? Quando é atacado? Geralmente é atacar de novo. Geralmente no nosso coração a gente vai cultivar certos sentimentos que não vão ser muito legais sobre essa pessoa. A gente vai ter raiva. Muitas vezes a gente vai ter rancor. Muitas vezes a gente vai desejar o mal para essa pessoa. E o que o Paulo está falando aqui é para a gente ir contra essa reação que é natural do ser humano. Essa reação que é uma tendência até do coração humano. Que é a gente, ao ser atacado, atacar de novo. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Aqui ele está querendo dizer, roguem ao Senhor por essas pessoas. Orem por essas pessoas. E como isso é difícil. Às vezes a gente não ora nem pelo nosso irmão do lado, nem por alguém da nossa família. O que dirá orar por alguém que persegue? Por alguém que nós não gostamos, por alguém que nós não temos nenhum tipo de afeição? E o que a gente está vendo nesse versículo é que a gente precisa desenvolver esse hábito de orar por essas pessoas. Há um tempo atrás, aconteceu uma situação na minha vida em que um amigo meu fez algo que me ofendeu muito. E a minha reação natural foi parar de falar com a pessoa, não querer mais nenhum tipo de contato. Ele veio até pedir perdão, eu perdoei, mas não queria, sabe, manter aquilo, queria esquecer. E eu comecei a perceber que mesmo à distância, mesmo tendo perdoado, lá no fundo, eu cultivava um sentimento muito ruim por essa pessoa, por esse meu amigo. E Deus me deu o desafio de começar a orar por essa pessoa. E eu confesso que nas primeiras vezes era muito ruim mesmo. Eu me sentia muito hipócrita de estar orando pela pessoa. Mas depois de um tempo começou a se tornar algo natural. E aquilo ajudava que no meu coração eu não cultivasse nenhum tipo de desejo ruim por essa pessoa. Só que o começo é muito difícil. Porque, como eu disse, às vezes a gente não ora nem pelas pessoas do nosso lado, nem as pessoas perto. Nem pela nossa família, nem por alguém enfermo aqui na igreja, nem... Quanto mais orar e clamar ao Senhor pela vida de alguém que nos persegue. Nós precisamos aprender a fazer isso. A orar, a pedir a Deus por pessoas assim. Versículo 15, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Também é um versículo muito difícil de ser seguido, porque a verdade é que no nosso coração é muito difícil a gente tomar as dores do outro, sentir o que o outro está sentindo. Às vezes a gente até fala que entende, às vezes a gente já viveu situações parecidas, mas a verdade é que é muito difícil. Porque geralmente quando a gente vê alguém feliz, a gente vê alguém alegre, se você não está muito bem naquela semana, a sua reação é ficar alegre com essa pessoa ou às vezes ter inveja dela? Às vezes questionar Deus, por que fulano de tal está fazendo isso e eu aqui? Mas o que o texto está falando é que a gente precisa desenvolver isso de se alegrar com a pessoa. Se alegrar com os que se alegram. Mas muitas vezes a gente acaba julgando a pessoa.
Da mesma forma, chorar com os que choram. Se sensibilizar com a dor do outro. Como é difícil isso. Porque a gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que o outro está passando. Às vezes a gente até diminui o que a outra pessoa está passando. Eu não sei vocês, mas eu assumo que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. É sentir a dor da pessoa próxima. Às vezes é muito fácil quando é algo que eu me identifico. Mas quando é algo que para mim eu não entendo, é muito difícil. E uma tendência, muitas vezes, que eu tenho é de acabar julgando essa pessoa. Ah, é de chorar, velho. Chorar por causa disso. Olha para as coisas boas da sua vida, olha para o que Deus tem feito. E de fato é uma verdade, mas aprender a se sensibilizar com a dor das outras pessoas. Aprender que eu não estou calçando o mesmo calçado que ele, que ela. E que eu não sei quais são as dificuldades, então eu não posso julgar se aquilo é ou não grande o suficiente para a pessoa estar chorando, para a pessoa estar mal. Eu preciso aprender com isso. Eu preciso aprender a ser sensível às necessidades das outras pessoas. É isso que o texto está nos falando. E o texto continua, versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Que ele muda um pouquinho o foco, mas ainda, todos esses 8 versículos, eles vão estar muito ligados à questão do orgulho. Muito ligados à questão de você, muitas vezes, se humilhar diante de outras pessoas. E aqui a gente aprender a ser humilde, a não ter um olhar altivo, aprender a se sujeitar muitas vezes. E as mesmas atitudes, considerar o outro superior a mim, não olhar para uma pessoa em posição, como se ela estivesse em posição inferior a mim. Versículos 17 a 19, aqui eu quero olhar um pouquinho mais para esses 3 versículos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Versículo 17. Cara, a gente precisa aprender a não querer sempre pagar na mesma moeda. Porque quando alguém pisa no meu pé, a minha vontade é ir lá e pisar mais forte no pé da pessoa. Mas o que a gente está aprendendo aqui é que não. Lembra, os 11 primeiros capítulos de Romanos, eles vão dizer qual que era a minha condição antes de Cristo. Quem eu era sem Cristo. Eu era um pecador, um miserável. Alguém que estava fadado e destinado ao inferno. E graças ao sacrifício único de Jesus, vindo e morrendo numa cruz por mim, me dando a vida eterna, agora eu tenho uma vida nova e eu tenho que fazer diferente. Então é por isso que eu tenho que olhar para a pessoa que faz o mal para mim, eu não posso retribuir o mesmo mal que ela fez para mim. Lembra, o conhecimento, o entendimento, quando eu aprendo algo, aquilo tem que mudar a minha forma de agir. E se eu realmente entendi o que Jesus fez por mim, não tem como eu não agir dessa forma, não agir diferente com o meu irmão do lado. Ou às vezes com alguém que nem é meu irmão, com um incrédulo. É fazer diferente, é não retribuir por mal. Fazendo aquilo que é correto. Mas fazer aquilo que é correto a quem? A todos. Não só aqueles que eu gosto, não só aqueles meus amigos, não só os meus irmãos aqui na igreja, mas a todos. E todos, no grego, é todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mas aqui também é muito difícil.
Não sei se vocês já viveram uma experiência assim, de fazer todo o possível para estar de bem com alguém, mas parece que a outra parte não tem o mesmo interesse. Muitas vezes não acontece. Você já pediu perdão, você já foi atrás, você já restituiu se tiver que restituir, mas você não consegue ficar de bem com aquela pessoa. Às vezes isso vai acontecer, nem todo mundo serve o mesmo Deus que a gente, ou até serve, mas nem todo mundo tem esse entendimento. E às vezes algumas pessoas, elas não vão aceitar o seu perdão. Às vezes algumas pessoas não vão vir te pedir perdão por algo que você fez, por algo que ela fez para você. Isso vai acontecer, mas o que o texto está falando é: façam todo o possível para viver em paz com todos, ou seja, faça tudo que estiver ao seu alcance. O que tiver ao seu alcance, você deve fazer para conseguir essa paz. Mas se você já fez o possível, você não controla a outra pessoa. Às vezes, a gente acaba se frustrando quando uma relação, algum relacionamento, pai, filho, marido, esposa, irmãos, algum irmão de fora, ou até uma pessoa incrédula, algo que você está se esforçando para restabelecer o relacionamento, mas não dá certo. Parece que tudo conspira para você estar de mal com a pessoa. O que o texto está falando é: se possível, faça tudo que estiver a seu alcance para que isso não venha acontecer. Versículo 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe que com Deus a ira, pois está escrita: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Infelizmente, faz parte da nossa natureza guardar rancor. Faz parte da nossa natureza direcionar nossa ira às outras pessoas. Mas o que o texto está dizendo é que a gente não deve procurar se vingar quando algo acontece. Mas deixem com Deus a ira. A ira de quem? A minha? Não, a ira de Deus. Porque se houver que punir, que disciplinar ou algo assim, Ele vai fazer. Porque a Ele pertence a vingança, diz o Senhor. Então, quando alguém me persegue, quando alguém faz mal para mim, eu não devo desejar o mal para essa pessoa. Eu devo aprender a orar por ela, a desejar o bem para ela, a fazer todo o possível para estar de bem com essa pessoa, fazer todo o possível para que as coisas deem certo, a gente fique em paz. Mas nem sempre isso vai ser possível. E devo deixar que a ira de Deus vai tomar conta da situação, se assim for necessário. A gente precisa aprender a confiar e deixar na mão de Deus até mesmo isso. Mas a gente tem uma tendência, como ser humano, de querer as coisas nas nossas mãos. E querer ir lá e se vingar. E isso é uma coisa que a gente não precisa aprender. Isso é uma coisa que desde criança já nasce com a gente. Se você for lá na salinha das crianças e uma criança for e bater na outra, o que a outra criança vai fazer? Vai abraçar o coleguinha? Ah, você me bateu, mas vamos ser amigo? Não, vai dar outro soco ali, e se não tiver ninguém para separar, vão sair no soco. Mas por quê? Porque isso é uma tendência do ser humano. Isso é uma tendência desde de criança, porque isso está no nosso coração. O coração humano é por natureza vingativo, o coração humano é por natureza mau. Mas, de novo, se eu entendi tudo que Cristo fez por mim, eu tenho que lembrar lá de Romanos 7, quando ele fala o mal, que o mal ele não me domina mais. E eu não posso usar da liberdade que eu tenho em Cristo para pecar. De maneira nenhuma. Eu tenho que deixar essa natureza de lado, me despir desse velho homem e me revestir do novo homem. E não buscar mais aquilo que é bom aos meus próprios olhos, mas sim de acordo com a sua palavra. Só que isso na teoria é lindo,
mas na prática é muito difícil. Dai lugar à ira de Deus. Versículo 20. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu estava estudando essa passagem essa semana, para essa mensagem hoje. E na quinta-feira eu estava estudando ela pela manhã, e deu meu horário de almoço, e eu saí. E é interessante como Deus ele nos dá oportunidades de vivenciar na prática aquilo que estamos pregando. Eu saí e estava indo para casa para almoçar e eu geralmente faço esse trajeto muito rápido. Então, eu fui parar no mercado para comprar alguma coisa ali e nisso entrou um carro antes de mim. E aí eu entrei logo atrás. E aí a pessoa parou, eu parei. Aí a pessoa começou a dar ré. Aí eu, ok, vai virar, não sei, vai ajeitar. E quando eu vi, já estava em cima do meu carro. Fui tentar tirar, não consegui e bateu. Aí fiquei louco. Aí a pessoa foi, estacionou, aí eu estacionei, desci. Realmente meu carro não fez muito estrago, arranhou um pouco e tal. Mas a ira tomou conta ali. Era uma mulher. Aí, não quero fazer alusão a nenhum. Era uma mulher, falei nada. Aí eu sei que eu desci, olhei meu carro, olhei o dela, falei, ó, cada um com seu prejuízo, tô com pressa. Dela, não, nada disso. Você bateu atrás, a culpa é sua. Aí eu, não, você bateu atrás, quem bate atrás está sempre errado. Aí eu falei, eu não vou, você vai pagar? Eu falei, não vou pagar. Ela, como assim você não vai pagar? Vou pegar a sua placa, pega a minha placa, faça o que você quiser, mas eu não vou pagar. E entrei no mercado, mas aí o Espírito Santo ali, ó. Eu acho que eu fui muito rude com ela. Comprei, saí e fui pedir perdão. Moça, desculpa o tom, não gostaria de... Foi na hora de dar raiva, mas eu não vou pagar. Mas perdão pela grosseria. Mas ela tava com o telefone chamando um cara, não, você vai se entender com o dono do carro. Deu, moça, eu não, foi você que bateu em mim, você deu ré, eu não vou esperar ninguém, se você quiser eu te dou meu WhatsApp, você vê lá, a gente resolve isso, mas eu tô com pressa, eu preciso ir embora, não vou esperar ninguém chegar, mas também não tô fugindo, quero deixar isso muito claro, assumo minhas coisas, mas eu tenho convicção que não estou errado aqui. Aí eu sei que rolou ali, não quero seu WhatsApp, pergunta mais 5 vezes. Ela, não, já anotei sua placa, eu te acho. Então tá bom. Entrei no carro, a hora que eu comecei a dar ré, chega um carro, um Gol assim alucinante, quase bate na minha traseira. O cara desce do carro, não sei o que e tal. Aí eu já desci. Aí ele veio, pensei que ele ia vir pra cima mesmo, eu levantei a mão e falei, ó, não quero briga, não quero nada. Aí ele, não, porque não sei o que, eu falei, irmão, não quero briga, mas eu não vou pagar. Bom, para resumir, o cara estava muito transtornado, estava muito alterado, veio, me intimidou bastante, aí perguntou onde eu trabalhava, aí quando eu falei que eu trabalhava numa igreja, aí que ele, quer dizer que você é santinho, não sei o quê, me tentou um monte. Aí eu falei, cara, você não estava aqui, você não viu, você não pode falar, você não viu. Ela deu a ré, aí falou, você falou que ela tá mentindo? Eu falei, não é isso. Enfim, rolou a discussão, deixei meu WhatsApp com eles. Depois, naquela hora ali que eu estava quase saindo, eu lembrei desse versículo. E eu falei, cara, eu não estou errado, mas não é assim, não é isso que eu estou entendendo, que a palavra de Deus fala para mim. Eu não vou pagar, mas eu posso, não tudo, mas eu poderia, quem sabe, ajudar. Não sei, não foi também nada demais. Aí eu virei para ele, cara, quanto que você
acha que vai ficar isso aqui? Aí ele falou, bravo, assim, não sou funileiro. Falei, então, vê, faz o orçamento, entra em contato comigo, a gente vê o que faz e fui embora. Depois voltei no mercado, analisei as imagens de segurança, tenho o testemunho de funcionários, sei que eu não estava errado, mas se para ter paz eu precisar pagar, não tudo, mas uma parte, eu pago, entende? O cara até falou isso, viu, você já está mudando de ideia. Falei, não, cara, eu não é por isso. Mas se for para ter paz, eu sou capaz de pagar. Enfim, se foi na quinta-feira, até agora ninguém entrou em contato comigo, não sei nem se vai entrar, vai ver, nem foi nada demais no carro. Mas o fato é que, se para ter paz eu precisar fazer algo assim, tudo bem, é um cara que eu nunca mais vou ver na minha vida, é uma mulher que eu nunca mais vou ver na minha vida. Mas se precisar levar o prejuízo, eu vou levar o prejuízo. A gente precisa aprender isso. O certo seria ela pagar o meu carro, ela que deu ré. Mas, se para ter paz a gente precisar abrir mão de direitos, vamos abrir mão de direitos. Agora, eu também lembrei do outro versículo, versículo 18, de fazer o possível. Posso fazer o possível. Mas se o cara ainda, quando vier falar comigo, ainda estiver bravo, ainda não querer paz, paciência. Eu posso fazer o possível, mas eu não posso mudar o coração dele. O versículo 20 é uma citação direta de Provérbios 25, 21, quando ele fala de brasas, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O texto aqui, lá de Provérbios, é uma citação. Muito provavelmente ele faz uma menção a um costume egípcio, que tinha, quando um homem estava arrependido e queria mostrar isso publicamente, ele andava sobre a cabeça com uma vasilha com brasas vivas, mostrando a dor da sua culpa, do seu arrependimento. E o texto lá de Provérbios, ele continua e fala que o Senhor lhe retribuirá. Mas é interessante que Paulo não coloca essa parte do versículo aqui quando ele faz a menção. Alguns comentaristas vão dizer que é porque ele está querendo dizer que o seu inimigo ele vai se sentir constrangido da sua atitude. E provavelmente ele pode acabar te recompensando. Não sei se é bem essa a ideia, mas é uma interpretação possível. Mas é interessante ver que Paulo ele não coloca isso aqui, não coloca esse trecho do versículo lá de Provérbios, de que o Senhor te retribuirá. Talvez porque também a gente não deva fazer algo esperando um retorno. A gente tem que aprender isso também na vida cristã, que não é uma barganha, não é porque eu fiz algo nobre, eu fiz algo direito, que eu vou ser recompensado. Pode ser que sim, mas pode ser que não, e não deve ser isso que vai motivar o meu coração a tomar esse tipo de atitude. Eu preciso aprender a fazer, porque eu entendo que isso é o correto, porque eu entendo que é isso que Deus espera de mim, porque eu entendo que a minha prática ela tem que ser uma consequência daquilo que eu entendo, daquilo que eu já aprendi em Cristo. Que eu estou fazendo algo que já está em mim e que não vem de mim, isso vem do Senhor, isso vem da palavra dele, isso vem do Espírito Santo dele agindo através da minha vida. Como é difícil hoje estar em paz. Hoje é eleições. E quão conturbado foi todo o processo eleitoral até aqui, inclusive hoje. Pessoas discutindo e brigando por causa de políticos e ideologias. Eu confesso, quem está mais perto de mim, ultimamente, os jovens ali sabem que eu tenho falado bastante disso.
Mas eu fico envergonhado. Eu tenho vergonha alheia de certos cristãos nas redes sociais. Não com você ter um posicionamento, acho que cada um pode ter o seu, e é interessante também não conhecer nada de política, eu acho que também não é a saída. Mas a reação em relação a alguém que pensa diferente de mim, as discussões que acontecem, aqueles discursos de ódio para um lado, para o outro, aqueles que falam contra o discurso de ódio, mas com o discurso de ódio. Celebridades que acabam colocando seus manifestos políticos e pessoas xingando e ofendendo, e famílias brigando por causa disso. Isso na minha cabeça, como cristão, não faz sentido. Pessoas querendo justificar na Bíblia certos votos, certos posicionamentos. Tudo bem, tenha seu posicionamento, mas não force muitas vezes um texto bíblico para isso. É muito triste. Eu cresci nesse meio, os meus pais são envolvidos com política desde sempre, com gestão em prefeitura, vereador. Inclusive, nessas eleições, meu pai está apoiando um deputado, minha mãe está apoiando outro. Meu pai foi secretário 16 anos da minha cidade. Eu já vi muita coisa, já vi gente querendo agressão física mesmo no dia da eleição. Não aconteceu comigo, aconteceu com meu pai e com o meu irmão, a gente era criança ainda. É triste ver como está o nosso cenário hoje. Divergências, famílias brigando por causa disso. Graças a Deus, no grupo da minha família não aconteceu, até porque a galera tem meio que um pensamento muito parecido. Mas recentemente eu estava com o meu cunhado e ele estava me mostrando o grupo da família dele. Pessoas se ofendendo, saindo do grupo. Todos crentes. Por causa de política, de ideologias. Não é isso que eu olho para a palavra de Deus e vejo. Pessoas podem pensar diferente de mim. Nem por isso elas estão... eu preciso cortar minhas relações com elas. É triste. Eu confesso que eu fico envergonhado quando eu vejo certos cristãos ali se posicionando. Não pelo posicionamento, mas muitas vezes pela forma como faz isso. Pelas discussões que acontecem. Eu tenho uma posição, mas escolhi não colocar nada em rede social justamente por isso. Para não entrar em discussões. É triste. Nada contra quem fez, mas é difícil. Eu olho para isso e lamento, porque muitas vezes eu penso, a pessoa não entendeu. Pessoas, famílias, irmãos discutindo, brigando, se ofendendo. Cristãos repassando posts com palavrões muitas vezes, com conteúdos imorais. Enfim, é triste. Mas é um reflexo da nossa sociedade também. É um reflexo do pensamento das pessoas. Talvez isso piore no segundo turno, ou não. Mas que Deus tenha misericórdia também. Precisamos aprender a não pagar o mal com o mal. Precisamos aprender a orar pelos nossos inimigos. Precisamos aprender a fazer o possível para estar em paz com todo mundo. Precisamos aprender a abrir mão muitas vezes, a sermos humildes. E por fim, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem, não se deixem vencer. Paulo fala um pouquinho disso também em Romanos 7. O mal que eu quero, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, esse é o que eu faço. Que a gente aprenda que Cristo já nos deu tudo que precisamos para abandonar essa natureza pecaminosa. Que o nosso entendimento, ele gera mudança de comportamento. Se nós entendemos tudo que Cristo já fez por nós, tudo que o Espírito Santo já fez por nós, o que a palavra de Deus
é capaz de fazer, de produzir transformação em nossas vidas, então a gente precisa ser diferente e agir diferente. Vamos orar? Senhor, te peço, Pai, que a gente consiga nessa luta, Pai, contra o pecado, nessa luta contra a nossa própria natureza, contra a nossa própria carne. Muitas vezes, deixar de lado nossos próprios interesses, Pai. Deixar de lado nosso orgulho, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, aprender, Pai, a se relacionar com as pessoas que pensam diferente de nós, aprender a se relacionar com as pessoas que nos perseguem, não agindo com um senso de justiça própria, querendo vingança, querendo o mal dessa pessoa, mas desejando bem, orando, Pai, clamando pelo Senhor, pela intervenção do Senhor na vida da pessoa, Deus. Que a gente pense no bem-estar de todos e não só no nosso, Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.